Olá, mulheres! Estamos aqui juntas mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus. Que bom que você está aqui, que bom receber você aqui nesse canal, que bom receber você aqui na minha casa. É um prazer e um privilégio podermos estar aqui nesse momento, nesse tempo juntas, aprendendo com a Palavra de Deus. E é tão incrível que Deus deixou tudo o que precisamos aprender escrito nas Escrituras. E é com a Palavra de Deus que vamos aprender hoje mais um pouco. No vídeo passado, nós falamos que somos uma flecha dentro da aljava de Deus. E nós vamos ainda falar um pouco sobre a ferramenta, né? A flecha, ela é uma ferramenta. Então, o Senhor, Ele cria ferramentas. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós somos uma ferramenta criadas por Deus, mas você vai perceber que nós também fomos chamados para criar outras ferramentas. E isso é uma visão de reino, é uma visão muito ampliada da vontade de Deus, porque, como eu já disse aqui, nós não fomos chamadas porque tem a ver conosco, não tem a ver com o que eu tenho a oferecer, mas tem a ver com um reino, é algo muito maior. O propósito de Deus nas nossas vidas é muito maior do que nós. Então, nós fomos chamados não para ser uma represa. Luiz Hermínio fala isso. Não somos chamados para ser uma represa. Fomos chamados para ser um rio. E o rio, ele corre, ele tem um propósito, ele não fica parado. Então, o que Deus tem para fazer na sua vida, ele não para em você. O que ele faz em você é para dar seguimento e alcançar a vida de outras pessoas através daquilo que ele já fez, começando em você. Então, vamos aprender um pouco sobre isso, vamos falar mais sobre isso. Sobre as ferramentas que você ainda vai construir. Então, para começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Maria e eu sou pastora de uma igreja local aqui na minha cidade, e eu tenho como propósito aqui nesse canal do YouTube falar da Palavra de Deus. O meu chamado, tenho certeza que é esse, falar da Palavra de Deus, e esse é o meu prazer. É bom demais, falando como uma mineira, é bom demais quando você encontra pessoas que elas são apaixonadas pela Palavra de Deus. Eu sou apaixonada pela Palavra de Deus e por isso não é pesado. Jesus fala que o fardo dele não é pesado, é leve. Então não é pesado para mim falar da Palavra de Deus, pelo contrário, é um prazer, é um privilégio. Então, vamos falar sobre isso. Eu quero que você abra sua Bíblia. Vamos falar sobre as ferramentas, lá em Isaías, capítulo 54, versículo 16. Está escrito assim: Eis que eu tenho criado o ferreiro, que aviva as brasas no fogo e que produz ferramenta para o trabalho dele. Tenho criado também o devastador para destruir. Olha só o que Deus está falando. Ele criou o ferreiro. E o ferreiro produz as armas deles, né? Então, assim, Deus criou o ferreiro e o ferreiro está criando outras armas. E isso me mostra o que é o reino de Deus, o que é os propósitos de Deus. Só que você vai perceber que o ferreiro, para criar as armas, ele vai usar o fogo. Você vê que o texto fala que a brasa, né, ali naquele fogo quente, no fogo, no trabalho duro das mãos dele, é que ele vai produzir aquela ferramenta. Isso fala muito da forja de Deus. Quando nós fomos forjados em Deus, não é uma maravilha. Quando nós somos forjados por Deus, é algo doloroso, porque a forja de Deus vai usar o fogo, o fogo abrasador de Deus, né? Não sei se você já viu como que é feito uma faca, uma espada, como que o ferreiro trabalha, mas ele vai ter que pôr o metal dentro do fogo até que ele fique maleável, para então ele dar formato. E na forja ele martela aquela ferramenta até ela ter o formato que ele deseja. E isso fala muito do nosso processo de construção com Deus. Quando Deus está nos construindo, é exatamente assim. Ele põe a gente dentro do fogo para a gente amolecer. E eu lembro daquela passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram postos dentro da fornalha de fogo. E o incrível que o texto vai dizer é que eles não foram queimados,
mas as correias que amarravam eles foram queimadas. Então, quando Deus nos põe dentro do fogo, não é para nos destruir, é para destruir aquilo que estava nos destruindo, é para queimar justamente aquilo que estava nos amarrando. Quando o Senhor nos coloca dentro do fogo, não é porque Ele quer queimar a nós, mas Ele quer queimar aquilo que está prendendo as nossas mãos, aquilo que está prendendo a gente de avançar rumo a um propósito. Então, o fogo de Deus, Ele consome exatamente aquilo que é preciso ser consumido nas nossas vidas. Então, como um grande ferreiro, o Senhor nos constrói nesse fogo. Ele nos coloca dentro de uma fornalha. A pressão é grande, a dor é grande. Vai ser, muitas das vezes, desesperador. Mas aquilo, quando está pronto, fica tão bonito de ver. Quando a obra está pronta, sabe? Aquele gosto de ver quando você termina. Então, quando nós estamos construindo algo, aquilo vai exigir esforço, vai exigir tempo, vai exigir o nosso suor, o trabalho das nossas mãos. Aquilo que nós estamos construindo vai ser doloroso de construir, mas quando você vê a obra completa, aquilo torna tão prazeroso que você esquece aquele tempo do sofrimento para produzir aquilo, porque a recompensa de ver pronto é muito maior. E assim é nós para com Deus. Então Deus investe pesado em nós, para que quando a gente está pronto, quando aquela arma está preparada, quando aquela flecha já está forjada, quando ela está lapidada, ela está bonita, ela está pronta para cumprir propósito, valeu a pena. Então, assim também as nossas vidas para com os outros. Assim é nós para com o nosso chamado. O Senhor, Ele nos habilita para também construir. O Senhor nos habilita também como ferreiros. O Senhor nos habilita. Eu amo essa frase, que o Senhor nos criou para criar. Então você tem toda a capacidade para criar. Do exato zero, do nada, você tem capacidade para criar. Então não se limite a pensar que você não tem capacidade para criar algo novo. Você tem tudo o que você realmente precisa para criar coisas novas. Tudo que você precisa para criar coisas novas já está dentro de você. Essa capacidade, dessa criatividade, é algo que Deus já colocou dentro de cada um de nós. Então, você tem capacidade de cumprir com coisas que aparentemente são pequenas. Você tem capacidade para acordar cedo. Se você tem dificuldade de acordar cedo, se você quiser, você tem capacidade para acordar cedo. Se você quiser, você tem capacidade para começar a treinar. Você dá tantas desculpas, mas você sabe lá no fundo que se você quiser, você tem plena capacidade para levantar e treinar. Se você quiser, você tem plena capacidade para mudar a sua alimentação. Se você quiser, você vai sim conseguir mudar a sua rotina, os maus hábitos. Toda a capacidade que você precisa para fazer o que você realmente precisa fazer já está dentro de você. Por isso, não se limite dizendo: eu não tenho capacidade para pregar, eu não tenho capacidade para cantar, eu não tenho capacidade para liderar, eu não tenho capacidade para gerir, eu não tenho capacidade para fazer isso. Olha, tire essa mentalidade, sabe? Porque tudo que você precisa para criar já está dentro de você, dentro de você. Então, o Senhor nos chamou com esse propósito, com esse dom, com essa dádiva. Então, não se limite. Agora, eu quero dizer para você que tem coisas que já está aí dentro de você, só está precisando de ser despertado. Só está precisando ser despertado, porque Deus, Ele te formou, te criou completa para fazer exatamente aquilo que Ele te chamou para fazer. Então, tem coisas assim, igual eu disse na última aula, que nós vamos buscar e a gente vai se habilitar, a gente vai aprender. E tem coisas que Deus já coloca dentro de você. Você pode ver uma pessoa que nasceu com o dom de cantar, que ela nasceu com aquilo. Ninguém precisou ensinar ela. Claramente, você olha para a pessoa que tem uma voz bonita, bem afinada, você já sabe qual que é o propósito de Deus na vida dela. Porque já nasceu com aquilo está explícito. Então, algumas dessas habilidades já estão dentro de nós e às vezes nós não percebemos. Então, eu lembro da história de Moisés. Quando o Senhor chama Moisés, Ele fala assim: Moisés, o que é que você tem nas mãos? E Moisés fala assim: eu só tenho um cajado. Só tenho um cajado. E aí o Senhor fala assim: olha, é exatamente com esse cajado
que eu vou te usar. Você vai abrir mar com esse cajado. Você vai guiar um povo no deserto com esse cajado. É exatamente com o que você tem na mão que eu quero te usar. E Moisés, ele indaga ao Senhor falando assim, mas Senhor, e se não acreditarem que o Senhor me chamou? Se não acreditarem que o Senhor tem um propósito comigo? E o Senhor fala assim, tá vendo o cajado que está nas suas mãos? Ele vai ser a prova, ele vai ser o sinal de que eu te chamei. Então, tem ferramentas que já estão na sua mão. E elas é o sinal de Deus que Ele te chamou. Então, comece agora a perceber algumas ferramentas que já estão na sua mão. Algumas habilidades que o Senhor já colocou dentro de você. Ele te forjou com essas habilidades. Ele colocou essas capacidades dentro de você. Às vezes é uma ternura no falar. Às vezes é uma facilidade no comunicar. Às vezes uma facilidade no escrever. Você é uma ótima escritora. Às vezes é o canto. Você canta muito bem. Às vezes é a facilidade de solucionar problemas, coisas que as pessoas não conseguem solucionar com facilidade. Elas põem na sua mão e num piscar de olho você já tem a solução. Essas habilidades já apontam o seu propósito. Apontam exatamente para onde que o Senhor quer te direcionar, para onde o Senhor vai te usar. Que você possa a partir de então começar a perceber as habilidades, as ferramentas que o Senhor colocou na sua mão, porque elas mesmas são o sinal e a prova daquele chamado, do chamado de Deus na sua vida. Aquilo que você tem nas mãos, você pode até dizer, é um simples cajado, mas é com esse simples cajado que Deus vai fazer coisas grandes. Então, acredite no seu potencial. Não se limite e não tenha esses pensamentos limitantes. Arranque essa mentalidade da sua vida. Arranque a mentalidade limitante. Para de dizer, eu não posso, eu não consigo. Eu não sou daqueles que alcançam essas metas. Para de dizer isso. Porque tudo que você precisa para criar coisas novas e bater as suas próprias metas já está dentro de você. O Senhor te capacitou, te criou, te forjou para isso, para você sempre estar se superando. Quando você alcançar uma meta, crie outra meta já imediatamente, porque você é capaz de bater todas as metas que você traçar. Tudo que você precisa para alcançar o seu potencial máximo já está aí dentro de você. Basta que você vasculhe aí, mergulhe para dentro de você mesmo e comece a achar esses tesouros escondidos que estão aí dentro de você. Às vezes você não se vê capacitada, não se vê habilitada, mas o Senhor, que sabe de todas as coisas, Ele já viu essa capacidade dentro de você, pois Ele mesmo que criou e colocou essa capacidade dentro de cada uma de nós. Que você possa entender isso. É tão maravilhoso sermos chamadas, forjadas, criadas, preparadas por Deus. Não há nada que nos limite quando nós estamos apoiadas na palavra de Deus. Então que você venha entender que você foi criada para criar, que você venha entender que você foi forjada para forjar e que a sua vida seja uma inspiração para tantas outras mulheres, tá bom? Beijo no seu coração. Acredito muito no seu potencial, acredito muito que Deus vai levantar você para impactar gerações. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.